Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Eu vim hoje trazer para vocês uma palavra muito importante que eu escutei do apóstolo, profeta, pastor Tim Sheets. O título da sua mensagem e da sua profecia, da palavra que o Senhor entregou para ele é Engajar e Vencer. A palavra foi entregue no dia 10 de julho de 2023, ontem. E a pregação durou, deixa eu ver quanto que durou aqui. Durou mais de 1 hora. Eu espero não levar mais de 1 hora para entregar a palavra. Eu vou tentar ser o mais fiel que eu puder. Eu não peguei um transcrito, eu não transcrevi a palavra toda e não traduzi a palavra toda. Eu anotei tudo que eu consegui anotar em umas 10 páginas aqui. E então, se você quiser a palavra na íntegra, com toda a fidelidade da palavra, eu vou pedir para você ir acessar. Tá lá no YouTube a palavra dele, no ministério deles, Oasis Church, né? É onde está, Oasis Church, de um dia atrás. Começa assim com palavra profética, prophetic word, 2 pontos, engage and win it, Tim Sheets. Então você consegue encontrar lá no site deles. Ok? Vamos lá. Eu quero trazer, não é a palavra toda, é só as partes que eu anotei que eram importantes para mim e que eu acho importante para nós aqui no Brasil. Eles estão guerreando pelos Estados Unidos, pelo renascimento, não pelo nascer de novo, eles já tinham nascido de novo na sua concepção como nação em termos de colonização, mas eles se veem como uma nação desviada que está voltando, que precisa voltar aos caminhos do Senhor e que o Senhor vai fazer um reset na nação. E aí nós vemos Deus usando a mesma palavra ou o inimigo usando a mesma palavra que Deus está usando. O inimigo quer resetar tudo para os seus propósitos, mas Deus vai resetar tudo de acordo com os seus desígnios para cada nação. Como o Brasil e os Estados Unidos estão bastante interligados, eu creio que tem muito para nós, igreja brasileira, aprendermos com o que o Senhor está falando com eles, para que nós também possamos batalhar pela nossa nação. E aí sim, para o Brasil, é uma questão de nascer de novo. Uma nação que teve uma profecia e uma promessa em sua incepção, em sua geração, em sua concepção, mas que não entrou ainda nesse chamado em termos de nação. Apesar de em muito a igreja estar... o remanescente da igreja estar dentro desse propósito nacional. Mas vamos lá. É uma batalha pela América, vamos incluir o Brasil, América do Norte, América do Sul. E ele teve um sonho 1 ano atrás, no 4 de julho de 2022, ele teve um sonho em que ele viu 4 anjos ali na capital de Washington, Distrito de Colômbia, e um desses anjos vinha com uma tora enorme, que eu esqueci o nome agora em português, mas é aquele negócio que você usa para romper as portas de uma fortaleza. E eram da ordem mais forte, mais poderosa de anjos que há, que são os serafins, da qual também pertencem Miguel e Gabriel. E esses 4 anjos estavam circundando, estavam em torno da Casa Branca, prontos para destruir toda a barreira protetora de Lúcifer, barreira essa que protegia as raízes de Baal, que estavam escondidas dentro da Casa Branca. Essas raízes de Baal são as raízes da antiguidade, do paganismo da antiguidade, que havia sido destruído, mas que ficaram raízes. Quando o cristianismo avançou pelas nações, o que o cristianismo fez foi destruir essas raízes do paganismo, onde havia a prostituição ritual ou cultual, em que o culto e a adoração aos deuses era feita por meio da imoralidade sexual e também por meio do sacrifício de seres humanos e principalmente o sacrifício de crianças. Nós vemos tudo isso voltando, né? Isso tudo tem um propósito, tem uma razão de ser. Quando o cristianismo veio, ele empurrou esse paganismo para fora, mas a casa estando vazia, que foi a palavra do Isaac Pitre no Ministério Glória de Sião Internacional, que está lá no meu YouTube também, está aí no meu YouTube para você escutar nosso resumão.
quando o paganismo foi expulso, no momento em que a igreja retrocede, aquele paganismo volta e volta com 7 vezes mais dos seus principados e potestades para se assegurar de que não vai cair novamente, né? E então ele conta esse sonho que ele teve 1 ano atrás e diz que a igreja vai liberar, Deus diz para ele, a igreja vai liberar os anjos certos na hora certa. Por isso nós precisamos estar muito atentos ao que o Espírito Santo está dizendo à igreja, às igrejas nas nações. Esses anjos nos ajudarão no preparo, em nos preparar para os abalos que estão por vir, e esses abalos que serão trazidos e liberados por Deus trarão o reset divino e sobrenatural da nação. Então haverá um grande abalo que virá para que a nação seja resetada. Dores de parto, nação não nasce sem dor de parto, só Israel nasceu num só dia antes das dores. Mas os abalos vêm por um motivo, há um motivo. Deus quer que nós estejamos preparados. E nós ouvimos uma palavra dele também, em que os exércitos celestiais estavam se unindo aos exércitos terrenos. Então nós temos anjos e santos trabalhando juntos pelo resetar das nações em preparo para a vinda do nosso amado. Haverá uma liberação de anjos para o governo, para a reforma, para o romper, para a guerra, para a justiça, para a colheita, para a libertação e as forças especiais dos anjos de fogo que serão libertos. Haverá múltiplas divisões de exércitos angelicais e o Espírito Santo tem ativado, que o Espírito Santo já vem ativando sobre a terra há uma década. Em maio de 2003, Deus vai começar a migrar. Em maio de 2003, nós ouvimos essa palavra de que Deus estava começando a migrar os 2 exércitos, celestiais e terrenos. São os 2 reinos do Messias migrando, fundindo-se e trabalhando juntos. E os portais estão agora sendo abertos, como diz em Apocalipse 4, para que os anjos venham e nos assistam aos santos na obra do Senhor sobre a terra, nos levando aos maiores dias de avivamento da igreja, como jamais visto antes. Esse não é um plano de homens, não é um plano que nós poderíamos inventar, é um plano que é de Deus e, portanto, ele não poderá ser impedido. É um plano de Deus, o tempo é de Deus, o mover é todo de Deus. Os anjos nos ajudarão a destruir essas barreiras, derrubar essas barreiras das trevas que vamos confrontar. Haverá grandes abalos que virão, mas não se preocupem, não temam, pois tudo isso faz parte do reino que não pode ser abalado e nós fazemos parte do reino que não pode ser abalado. Então, saiba que virão abalos, mas que nós fazemos parte de um reino que jamais poderá ser abalado. E então ele trouxe uma leitura de Hebreus 11, eu tirei foto, ele trouxe várias versões e ampliou todas as versões para que nós pudéssemos compreender exatamente o que Deus estava falando nesse texto, num tempo como este. Eu vou ler as fotos que eu tirei e eu espero não destruir o que ele escreveu aqui, como você pode ver aqui na foto. Tirei várias fotos, cadê a primeira? Eu vou tentar traduzir assim, desse jeitinho aqui que tá bom? Me perdoem se eu destruí um pouquinho, mas não deu tempo de... Eu sinto uma urgência do Senhor, então não deu tempo de colocar lá, digitar, colocar no tradutor e tudo. Hebreus 11, de 1 e 2. Depois eu vou ler um outro texto, mas por enquanto eu estou no 1, 2, 3, e a gente vai parafrasear. Deixa eu ler uma versão em português primeiro. Deixa eu ler a Almeida atualizada primeiro.
Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Agora vou tentar traduzir para vocês as versões parafraseadas que ele trouxe. A fé é a segurança, a confiança, a certeza, o título de propriedade, a confirmação, o fato fundamental da existência das coisas que esperamos, para as quais Deus garantiu, e Deus é a garantia. A fé proclama a confiança e na garantia de Deus. A próxima. A fé é a garantia e a evidência de coisas que não são vistas, é a convicção de sua realidade. A fé é o fundamento sob o qual is the foundation under everything. É o fundamento de tudo o que torna a vida digna de ser vivida, ou sim, digna de ser vivida. Mais uma. A fé compreende como fato o que não pode ser experimentado pelo que se vê, ouve, toca, saboreia ou cheira na dimensão natural. A fé é um fato espiritual, uma realidade espiritual. É a nossa maneira de compreender, de ver, de enxergar, de entender o que não podemos ver. O ato da fé, o ato da fé é o que foi entendido e distinguido por nossos ancestrais, colocando-os acima da multidão da grande nuvem de testemunhas, ou os colocando nesse lugar na nuvem de testemunhas. Mais um, agora incluindo o versículo 3. Então deixemos de lado todo o peso e todo o pecado que tão facilmente nos acomete e corramos a corrida que está diante de nós com paciência, buscando olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mais uma. Compreenda o que significa. Compreenda o que isso significa. Todos os pioneiros que foram à frente, que trilharam esse caminho, todos os veteranos estão ali nos incentivando das arquibancadas celestiais e estão olhando para nós com grande expectativa. Então é bom que nós corramos e avancemos e avancemos e não desistamos. Que nós não tenhamos gordura espiritual extra ou pecados parasíticos. Mantenhamos os nossos olhos em Cristo Jesus. Estudemos como Ele fez, aprendamos como Ele fez, porque Ele nunca perdeu de vista aonde estava indo, o objetivo da sua jornada. O término emocionante em e com Deus fez com que ele fosse capaz de permanecer por todo o caminho da cruz, da vergonha, o que quer que seja, e agora ele está no lugar de honra ao lado de Deus. Quando você se encontrar desesperando-se e desistindo quase da sua fé, cansado, desesperançado, dilacerado pelas batalhas, repasse a história outra vez, ponto a ponto. Aquela longa hostilidade que ele passou e atravessou, e que também os grandes heróis da fé atravessaram. Isso fará com que a adrenalina invada sua alma. Assegure-se de não ter ouvidos surdos
para com essas palavras tão cheias de graça, recusando-se a ouvir ao que está falando dos céus. Pois se o povo de Israel, ele está agora, perdão, no versículo 25 a 29, pois se o povo de Israel não tivesse, did not escape, peraí, para tudo, deixa eu ir lá no 25 a 29, na atualizada, para fazer sentido melhor. Hebreus 11, 25. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão, 27. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível, 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Está falando de Moisés. 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. 30. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Perdão. Não era Hebreus 11, 25, era Hebreus 12, 25. Que bom que a gente não perde nada ao ler a palavra de Deus, né? 11, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. 29. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora sim vai fazer sentido. De novo, aquela primeira paráfrase. Peraí que eu estou tentando entender aqui, eu não tinha visto. Ok, agora deixa eu ler de novo aqui, Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, versículo 3, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Agora vai fazer mais sentido ainda, né? Me desculpem, mas eu estou lutando contra o tempo aqui por causa da luz e a urgência do Espírito, então exerçam graça para com a minha vida em nome de Jesus. Vamos a essa última paráfrase, vou começar de novo ela. Assegurem-se de não deixar de ouvir essas palavras graciosas ou cheias de graça, recusando-se a ouvir aquele que fala do céu. Pois se o povo de Israel o tivesse feito... For if the people of Israel did not escape when they refused to... Pois se o povo de Israel não escapou quando se recusou a ouvir ao Moisés, o mensageiro terreno, que certamente nós não escaparemos se nos rejeitarmos, e ignorarmos a ouvir aquele que fala do céu. Pois do monte Sinai, sim, sua voz abalou a terra, mas agora ele nos deu uma promessa. Sim, mais uma vez, eu abalarei e farei tremer não somente a terra, mas os céus.
um último abalo de cima a baixo, de lado a lado. Um grande abalo virá. Sim, mais uma vez, eu abalarei e farei tremer não só a terra, mas também um último abalo de cima a baixo, de lado a lado, um grande abalo. A frase um último abalo significa uma grande limpeza e purificação da casa, livrando-se de todas as coisas espirituais, religiosas e históricas, toda porcaria religiosa e histórica, para que somente o essencial que não pode ser abalado permaneça e fique desentulhado. Eu abalarei os sistemas visíveis do mundo que podem ser corrompidos pelos sistemas de Baal. E eu abalarei os poderes não vistos e nas dimensões celestiais. Tudo o que pode ser abalado será abalado e removido para que somente aquilo que não pode ser abalado permaneça. Saiba e compreenda, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é parte do reino que não pode ser abalado. Desde que você recebeu, ou já que você recebeu um reino que não pode ser abalado, sede gratos e agradem a Deus, adorando-o, posicionando-se com Ele e por Ele, sem temor, sem tremor do inimigo e sem desesperança, sem desespero. Confiantes e sabendo que o nosso Deus é um fogo consumidor ao nosso lado. Confie em sua garantia pessoal. Com certeza isso pode ser traduzido muito melhor, mas acho que deu para a gente pegar essa essência por enquanto. Continuando a palavra dele depois desse destrinchar desses textos. Algo grande está para acontecer em setembro de 2023. Algo que levará ao resetar das nações. E ele, no caso, está falando da América do Norte, dos Estados Unidos em especial. Deus vai desarraigar o mal que está enraizado e escondido. Eu, Deus, estou liberando os meus poderosos. O eterno perdedor, o diabo, será ferido e suas proteções de sistemas diabólicos fundamentais ou de raiz na capital da América e seus estados. O perdedor eterno será ferido e suas proteções de sistemas diabólicos fundamentais de raiz serão destruídos tanto na América como nos seus estados. A gente pode puxar isso para o Brasil, para os nossos estados também. Vou liberar anjos guerreiros suficientes para destravar a nação, desatravancar, desemperrar e quebrar as muralhas da resistência. Coisas encobertas serão descobertas. Lembrando que essa palavra que ele trouxe aqui é de um ano atrás, é do 4 de julho de 2022. E ele está comparando com o que está acontecendo hoje, atualmente lá. Gigantes que zombam serão derrubados, fortalezas das trevas serão atacadas e suas influências serão destruídas dentro do sistema de Baal, ou seja, as fortalezas do sistema de Baal. Anjos e santos, os dois exércitos do reino de Deus, participarão da destruição das trevas em Washington, D.C. Nós profetizamos isso sobre Brasília também, em nome de Jesus. Haverá o alinhamento com raízes da aliança e a abominação não prevalecerá. Os violadores da aliança serão confrontados pelo poder de Deus, pois buscam destruir meus propósitos para esta terra.
haverá uma estação de guerra ferrenha. Essa estação, esse tempo de guerra ferrenha começará. Engaje e vença com a oração, com a minha palavra, com declarações de fé, com adoração de guerra, pois a agitação nas dimensões do espírito causará violência nas dimensões da terra. Estou enviando um poder fresco, não é fresco, é uma nova onda de poder e de fogo dos céus como recurso para o remanescente. A presença gloriosa do Rei encherá os seus altares, e eu vou pairar sobre eles e me manifestarei com minha presença e glória, irradiando continuamente e revolvendo como apoio sobre eles. Nesse tempo e nessa estação de guerra, minha gloriosa igreja, o remanescente que está agindo, funcionando, se mobilizando e sabe a que veio e cumpre a sua função, se levantará para ministrar em níveis mais altos de autoridade. Seu avanço será rápido. Haverá aceleração e ataques espirituais virão mais rápido contra as forças espirituais do mal que estão impedindo a obra de Deus, contra a tirania do governo, contra a maldade cultural, as trevas culturais sistêmicas. O mundo verá o envio, sentirá o envio das forças de Deus, as forças angelicais, celestiais, os anjos, e as forças terrenas, os santos, pela intercessão. Será revelado repentinamente e agressivamente ao mundo. O que? O envio dessas forças. O mundo vai sentir o mover da eclésia, da igreja sobre a terra, com a ajuda dessa fusão de dimensões com o exército celestial. A ferocidade das trevas será vencida pela minha ferocidade, diz o Senhor, contra a sua fidelidade a Baal. Deus vai se levantar contra a fidelidade do mundo a Baal. O ministério quíntuplo engajará a igreja, os anjos, o meu juízo, os santos, os intercessores serão enviados em missões, em tarefas de ataque contra o domínio das trevas, em quantidade e de maneiras jamais vistas. E aí ele lembra, essa palavra foi dada 1 ano atrás e agora nós estamos vendo essa mobilização para pintar as fronteiras. E os santos estão enviando testemunhos assim, em números, em quantidade estarrecedora de pessoas que o Espírito Santo está levantando para pintar placa de estado, placa aqui começa a minha cidade, sejam bem-vindos à cidade, portais de cidades, fronteiras, limites. Eu acabei de ver aqui a linha de Capricórnio, talvez alguém que mora perto da linha de Capricórnio possa passar por lá e ungir ali também. Aqui no Brasil nós podemos ungir os nossos sapatos e ir para o trabalho, pisando a terra onde nós vivemos, consagrando ao Senhor, orando em línguas, chamando a existência o sangue de Jesus, o sangue purificador do Senhor, para trazer esse limite para dentro do reino de Deus. Não temam. O tempo, a estação é de guerra. Não temam essa estação de guerra. Antecipem a vitória, diz o Senhor. Nesse envio, raízes das forças celestiais e terrenas, as raízes de iniquidade se secarão, definharão diante do aumento do poder e da autoridade que o Senhor dará ao remanescente. E a justiça será ministrada, administrada de forma justa. Essa palavra a gente precisa aqui, né? Em nome de Jesus. É a mesma batalha aqui nos Estados Unidos, em Israel, em várias nações, que diz respeito ao problema do Supremo e da justiça, que está fora do prumo. Então é em relação a isso que essa palavra veio para alinhar. Pois o definhar do império das trevas será testemunhado de formas incontestáveis.
pois os herdeiros com a autoridade do reino estão se assentando em seus lugares de influência e seus anjos estão sendo alinhados com seus chamados, propósitos, tarefas e missão. O Senhor dos Exércitos faz uma promessa imutável que não pode ser alterada. Ele diz: eu responderei aos desafios do inferno, eu responderei às chacotas do mundo, à zombaria do mundo. Uma nova raça de campeões vorazes está ouvindo o som da marcha. Ouça o som do exército que começa a marchar. Você que é um desses campeões vorazes, guerreiros de intercessão, guerreiros pelas nações, guerreiros do reino de Deus, ouça o som da marcha. Meus campeões serão impulsionados por uma fé agressiva e correrão para as linhas de batalha. Eu multiplicarei o poder sobrenatural com sinais, milagres e maravilhas para a minha igreja gloriosa. Serão como Israel sob a nuvem, serão sal e luz, meu congresso em sua região, prevalecendo por minhas causas e objetivos. Haverá curas que serão sinais. Eu não estou voltando para uma noiva paralítica, cega, surda e muda. Minha noiva ouvirá meus comandos de guerra. Ela verá o meu reino e ela declarará os meus feitos e a minha glória com demonstração do meu poder e autoridade. A minha noiva correrá. A influência do meu reino será ampliada, amplificada. Tudo aumentará. A ordem já foi dada. Lembrando, essa é uma palavra de um ano atrás. Abalos aumentarão e em julho e agosto, agora, até o grande abalo de setembro, quando Deus diz que um abalo será grande, ele pode ser algo fora do comum. E o Tim, conforme ele ia falando, ele falou, olha, eu não sei, Deus não me falou o que é esse abalo, qual é a natureza desse abalo, pode ser econômico, pode ser governamental, pode ser escândalos, pode ser uma nova crise econômica, pode ser, e eu acrescentaria, pode ser um abalo sísmico, pode ser um abalo climático, pode ser algum desastre natural. Seja lá o que for, o Senhor está nos alertando que virá em setembro, e Ele está falando com a América do Norte, com Estados Unidos da América. Nós fazemos bem de estarmos preparados aqui também. Que o que afeta lá vai afetar o mundo todo, seja lá o que for. Abalos virão em julho e agosto, nos preparando para o grande abalo de setembro. E aí, a Gina Goldberg, um dia antes de ele liberar essa palavra, ele liberou essa palavra em 4 de julho de 2022, no dia 3 de julho, um dia antes, a Gina escreveu isso e depois ela liberou. E o Tim também pegou e liberou uma... Eu não sei mais quem liberou o quê, eu só vou falar o que ele falou aqui. Haverá confusão como Babel no acampamento do inimigo. Julho 3 de 2022, a Gina se lembrou do sonho que ela teve num dia anterior ao sonho dos anjos com a Tora, que o Tim acaba de relatar. Havia um riacho que ressoava, blá 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 bleava, era um som de um riacho pequeno que estava para liberar e se tornar um furioso rio. A gente consegue traduzir isso para o português com a explicação que ele trouxe. Esse babbling brook, vou falar para você em inglês. The babbling brook is about to release a raging river. Então, o rio que tem esse burburinho, ele vai liberar e se tornar um rio raivoso, furioso.
Ou seja, e quando ele trouxe essa palavra, ele falou que esse babbling, o Senhor lembrou ele de Babel. Então, essa Babel, essa narrativa de confusão das trevas, se tornará e liberará uma coisa violenta, uma onda de violência. Pensa nas narrativas que a gente está ouvindo e na violência que está acontecendo nas guerras civis ao longo, né, em muitas nações, mas especialmente para eles lá. E a palavra, essa foi a palavra da Gina, e a palavra do Tim tinha sido: os babblers, os do murmurinho, do burburinho, do riacho, se voltarão contra si mesmos pela aceleração do reset de Deus. Deus vai usar o inimigo contra si mesmo. É tempo... Peraí, deixa eu só acrescentar uma coisa que eu esqueci de acrescentar aqui. O burburinho... Os do burburinho, os que estão na narrativa do burburinho, se voltarão contra si mesmos pela aceleração dos abalos para o reset de Deus. É um tempo estratégico agora, diz o Senhor, na palavra recente dessa semana. Sim, há grande agitação no acampamento do inimigo e ele se levantará com grande ira. Mas o Senhor enviará confusão aos faladores e ela não poderá ser impedida ao levantar-se o seu povo com exércitos celestiais em meio aos abalos para que haja um reset dessa nação. Ou seja, a confusão não poderá ser evitada, ela não poderá ser impedida. A ação de Deus gerando essa confusão não poderá ser impedida. E essa agitação no acampamento do inimigo não poderá ser impedida. Volte, igreja, a ter esperança. Deus está dizendo: permaneça firme em julho e agosto. E observe enquanto me movo de maneiras imutáveis para resetar essa nação pelos propósitos do meu reino. Intercessores, orem essa palavra ao pintarem as fronteiras. Haja aceleração. Semeie a palavra na atmosfera. Semeie a promessa de Deus e o prefácio de Deus para a sua nação na atmosfera. Eu vou ativar as coisas e vou levar as coisas para um novo patamar. Não se deixe abalar. Nós venceremos. Haverá grandes abalos, mas não se deixe abalar pelos grandes abalos, porque você está num reino que é inabalável. E nós venceremos. O decreto de vitória já foi liberado. A igreja gloriosa se levantará. Deus está nos preparando para uma era como nunca antes vimos. Sistemas de Baal estão sendo liberados por muitas vozes. Levanta-te, Senhor. Ore, levanta-te, Senhor. Levanta-te, igreja. Levantem-se, exércitos celestiais. Seja exposto o que está escondido, venha à luz o que está escondido. Acelerada seja a confusão no acampamento do inimigo. Prepara, Senhor, prepara-nos para os abalos que trarão o reset das nações. Nós escolhemos entrar nos teus desígnios. Seja feita a tua vontade no Brasil como no céu. Seja feita a tua vontade nos Estados Unidos como no céu. Brasil, terra de Vera Cruz, porto seguro do Salvador. Espírito Santo da Vitória está aqui. Nós vamos avançar como celeiro de pão da vida e pão físico para todas as nações da terra. O evangelho sairá daqui, o evangelho sairá da América do Norte para as nações da terra. Nesse abalo dos últimos dias haverá vida, haverá uma grande colheita em nome de Jesus, para a glória do Pai e no poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Seja ativada a tua palavra, sejam ativados os teus desígnios.
Nós ordenamos o prefácio de nossas nações, seja ele implementado em nome de Jesus. Levanta, Senhor, os teus comandantes dentre o exército dos santos e dentre o exército dos anjos. Entrega as missões, as tarefas aos teus servos para esses dias, para esses 2, 3 meses. E sejam pintadas, ungidas e estabelecidas as tuas fronteiras em cada nação. Venha o teu reino. Seja feito no Brasil e nos Estados Unidos, na terra como nos céus. Amém? E amém. Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa palavra. Eu peço perdão porque ela pode ter parecido um pouco truncada. Eu anoto tudo, às vezes em português, às vezes em inglês, e na hora de trazer para vocês eu estou traduzindo na hora e parece confuso, mas eu oro para que essa palavra alcance aquelas pessoas que não conseguem ouvir inglês de jeito nenhum, que têm dificuldade de achar essas palavras, de traduzir as palavras, de ligar o iconezinho lá que faz o tradutor no YouTube, né, fazer a tradução, a legenda traduzida. Se você não tem essa dificuldade, entre no YouTube, encontre a palavra do Tim de ontem. Hoje é dia 11, então é a palavra do dia 10 de julho, com o título que eu dei para vocês, engaje e vença, né? Engage and win it. Tim Sheets. E ouça o Espírito Santo para saber como proceder. Esteja purificado, santificado, esteja em jejum, esteja em intercessão, esteja orando em línguas. Não vá para a batalha só porque você quer ir. Ouça o Espírito Santo, seja prudente, proteja-se, arme-se, vista a armadura de Deus. Se você faz tempo que não faz isso, ela nunca deveria sair, mas às vezes a gente passa por lugares e Deus quer limpar, quer purificar, quer trocar algumas peças. Seja sensível ao Espírito Santo. Amém? A guerra não está perdida. Há esperança para ti, Estados Unidos da América, há esperança para ti, Brasil, há esperança. O Senhor está separando em nós, como diz o Chuck Pierce, essas últimas 2, 3 semanas, Ele está separando o joio e o trigo dentro de nós, antes de separar, porque dentro de nós temos estruturas que precisam ser purificadas, arrancadas. Nós temos alimentado monstrinhos dentro de nós às vezes, né? Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, as nossas falhas, a nossa, eu ia falar terrenidade, a nossa carnalidade. Nós ainda estamos aqui no mundo, o mundo jaz no maligno, nós não pertencemos a esse mundo, já não somos mais daqui, mas nós estamos aqui sujeitos a muitas coisas aqui. E essa capa da humildade, ela precisa permanecer sobre nós, para que nós não pensemos que nós podemos tudo nele nós somos fortes. Mas quando nós assumimos a nossa fraqueza, a nossa carnalidade, aí o poder dele se torna ainda mais forte em nós, porque o orgulho não nos faz cair. O orgulho nos enfraquece, a soberba nos enfraquece. Então seja prudente na batalha, faça somente o que o Espírito Santo mandar você fazer. Vá onde ele mandar você ir, não acrescente, não diminua. Corra na força que ele te deu para correr. Não faça nos teus próprios desígnios e na tua própria força, porque vai dar ruim. Avante, Brasil. Amo vocês. Shalom, shalom.